te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou. Teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragens, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragens, você vencerá. Tenhas coragens, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragens, você vencerá. Amém. Deus abençoe, muito bom. Jesus foi vencedor, teve coragem e foi vencedor. Vamos ler aqui agora um versículo que está em São João, capítulo 1, verso 14. São João, capítulo 1, verso 14. Vamos ficar em pé para nós lermos? Todos já encontraram? Isso. Rafaela. Todos encontrou? Isso, muito bom. Então vamos ler. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Senhor Jesus, abençoa a leitura da sua palavra e nos abençoa enquanto meditamos, Senhor, nas tuas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem assentar. O Verbo se fez carne. Vamos meditar aqui em uma história que o irmão Brana conta de um rei, que ele era um rei que amava muito o seu povo. Olha só o que diz aqui na história. Era uma vez um bom rei que amava muito o seu povo. Ele dedicou a sua vida a servir o seu povo, mas tinha dificuldade em entender exatamente pelo que eles estavam passando. Veja, como que você vai saber entender o que alguém está passando? Se você passar por aquilo que ele passou, né? Quando você vai entender melhor. Você vai entender melhor o que alguém está passando quando você passa por aquilo, não é? Então você fala, eu realmente, eu estou com uma dor, por exemplo, uma dor de dente. Eu sei o que é isso, eu já tive uma dor de dente, eu sei o que é, viu? Eu já tive
uma dor, qualquer dor, você vai saber melhor, não é, irmão Rafael? Você vai saber melhor. Eu já tive essa dor, isso aí dói mesmo, viu? Então você já passou por aquilo. Mas esse rei, ele tinha dificuldade de entender, ele gostava muito do seu povo. Ele gostava muito do seu povo e ele tinha dificuldade de entender o que eles passavam. Ele só vivia lá no palácio, na sua mansão, né, no seu palácio. Era filho de um outro rei, né, foi sucessor de um rei. Ele não sabia o que o povo passava. Ele não sabia nada. Mas veja, esse rei nasceu numa família real, portanto ele soube que iria se tornar rei. Ele nunca teve que cortar lenha como um lenhador. Como que é a vida de um lenhador? Ele não sabia, ele nunca tinha cortado uma lenha. Ou trabalhar nos campos como agricultor. Ele ficava pensando, como que é a vida de um lenhador? Como será que é a vida de um agricultor que planta, que cultiva a terra? Como que é? Era difícil para ele realmente entender o que era ser uma pessoa comum em seu reino. Então, um dia, este rei decidiu tornar-se um camponês. Já pensou? Deixar de ser rei. Falou assim, vou deixar de ser rei agora, eu vou ser um camponês, eu vou ser uma pessoa comum. Vou me disfarçar de um camponês, de uma pessoa comum, e vou sair, vou trabalhar, e eu vou deixar de ser rei agora. Já pensou? Então ele disse, ele renunciaria sua coroa, abriria mão de todo o seu poder para que pudesse trabalhar com os trabalhadores do campo, lutar pela vida como os que viviam em seu reino. E o rei disse para os seus guardas e seus nobres, hoje vocês estão me vendo pela última vez por muitos anos. Aí perguntaram para ele, bom rei, por que o senhor diz isso? Eles perguntaram, o senhor vai para um país estrangeiro? O senhor vai fazer uma viagem? Mas logo o senhor vai voltar? É uma viagem? O rei respondeu, não, eu vou sair entre os meus súditos e vou me tornar um camponês. Então os seus guardas e nobres ficaram maravilhados. Por que um rei se tornaria um camponês, né? Por quê? Já pensou? Por quê? Por que ele fez isso? Deixou de ser um rei para se tornar um camponês, uma pessoa comum como os seus súditos. Porque ele deveria se importar com os outros. Por que ele tinha que se importar com o que os outros estavam passando, o que eles passavam? Por que ele estava se importando? Ele sempre vai ser o rei, mas isso o que importa para ele? Como os outros vivem? Era difícil para eles entenderem, mas o rei estava decidido. O bom rei deixou o castelo e viveu disfarçado entre os camponeses para que pudesse entendê-los melhor. O rei amava o seu povo e queria entender suas necessidades, os seus desejos, e por isso se tornou um deles. Esse foi um bom rei, não foi? O que vocês acham dessa atitude do rei? Foi uma boa atitude, não foi? Ele não estava importando com o castelo, com as riquezas, com a posição, ser um rei, mas ele falou, não, eu amo o meu povo, eu vou me disfarçar como um deles e vou viver lá. Quero passar por cada
tudo que eles fazem. Eu quero trabalhar como eles trabalham. Eu quero sentir o que eles sentem. Foi nobre, não foi? E quem que fez isso também, como esse rei aqui? Sabe quem que fez a mesma coisa? Quem sabe quem fez essa mesma coisa, teve essa atitude como a desse rei que conta a história aqui? Vocês sabem? O Senhor Jesus Cristo. Deus, ele fez a mesma coisa. Ele deixou o seu trono, ele deixou toda a sua glória, ele desceu da sua glória. Como nós lemos aqui na Escritura, o Verbo se fez carne. Ele amava tanto o seu povo, ele amava tanto a Rafaela, ele amava tanto a Maísa, ele amava tanto o Edmar, e cada um aqui, e todos, ele amou tanto vocês, ele nos amou, que ele falou: eu vou descer, eu vou deixar toda a minha glória, eu vou descer e eu vou me tornar como um deles. Eu vou vir como uma criança, eu vou me tornar um homem, eu quero sentir o que uma criança sente, eu quero sentir o que um bebezinho sente, eu quero sentir o que uma criancinha sente, um adolescente, um jovem, um adulto, tudo o que eles sentem. Ele nos amou de tal maneira que ele deixou toda a sua glória. E ele veio e nasceu, como aquele hino diz, ele nasceu humilde, num lugarzinho, na menor das capitais, né? Lá em Belém, no menor lugar, no lugar mais baixo. Quando ele veio, ele tomou um ventre emprestado de Maria, né? Quando ele nasceu, ele não tinha um lugar para ele nascer, mas ele foi para uma estalagem, aonde os animais ficavam. Ele nasceu ali, enrolado naqueles trapos. Não tinha nem uma roupinha para colocar nele, mas foi enrolado nos trapos. E ele viveu como uma criança, ele passou o que uma criança passa, na idade de vocês. Vai fazer 12, vai fazer 10. Ele passou pela idade de vocês, ele sabe o que vocês passam, e toda a fase toda a trajetória da vida de vocês. Ele sabe o que vocês passam e vai passar. Por que ele fez isso? Olha só, para nós concluirmos. Deus fez a mesma coisa por nós. Você está feliz por ter um Deus que compadece? Ele sabe o que você passa, então ele se compadece de você. Ele mudou de ser Jeová Deus, o grande Deus, o Espírito, grande Deus, para se tornar um de nós. Ele se tornou como um de nós. Como o nome de Jesus Cristo. Jesus foi tentado como nós, ele sofreu como nós, e ele mesmo morreu como nós.
Ele não tinha que fazer nada disso. Ele era Deus. Mas porque nos ama tanto, ele precisava vir. Mas ele amou tanto, ele viu o homem na condição que nós estávamos, a raça humana caída, mas ele nos amou tanto que ele veio para nós termos acesso novamente a Deus, pois nós estávamos separados. O pecado, guarda isso, o pecado separa o homem de Deus. Sabia disso? Mas Jesus veio, ele nos amou tanto, falou, não, eu não quero ele separado de mim. Eu não quero eles separados de mim, eu quero eles aqui comigo. Então ele veio por causa disso, por causa dos nossos pecados, as nossas transgressões, e ele pagou o preço para que nós pudéssemos ter companheirismo com ele novamente. Amém? Vamos terminar aqui. Mas porque nos ama tanto, ele decidiu saber exatamente o que era ser um de nós. O que é ser um humano? O que é ter dor de cabeça, dor de barriga? Passou por tudo. Ele sabe tudo, ele passou por tudo. Não é verdade? Agora, quando falamos com Deus, sabemos que Ele entende exatamente o que queremos dizer, porque Ele mesmo se tornou um ser humano chamado Jesus. Vamos dizer o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Vamos falar forte? Senhor Jesus Cristo. Então, quando você fala com Ele, quando você pede alguma coisa para Ele, Ele sabe o que você passou, Ele sabe o que você está passando. Por isso que Ele se compadece de nós. Amém? Vocês gostaram de saber que o Rei dos Reis deixou o seu trono, sua glória, se tornou um de nós, para saber o que nós passamos e para nos trazer para Ele. Amém? Então guarda isso no seu coração. Quando você orar, quando você pedir alguma coisa para Ele, você fala, Senhor, o Senhor já passou por tudo, Ele foi tentado em tudo, Ele sofreu, Isaías disse, Ele era um homem de dores. Então, Ele te ajuda em cada situação da sua vida. Amém? Agora vamos ter a oferta. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Aqui eu vou deixar uma revistinha da Public Corner para você. Se tiver mais, tem mais aqui. Depois tem mais crianças aí, né? Aí a gente entrega para a mãe, para eles não estão aqui. Mas vamos orar. Faz oração para nós terminarmos, irmã Maísa. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Obrigado, Deus, por mais essa escolinha dominical, Pai. Abençoa o irmão Edmar, o irmão Edivaldo, o pastor Aparecido, Senhor, que o culto que vamos ter agora, Pai, seja abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Está encerrada a escolinha e agora vamos para a segunda parte, a escola dominical.
shine one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river down to the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. God met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. The same pillar of fire that you see the picture there. Descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming. This message will forerun the second coming. Oh, who will go with me? I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abides within. There at the cross where He does the end. Glory to His name. Glory to His name.
to vindicate like he did on Mount Sinai, I met him. I walked into the river, hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, the descendant. The same pillar of fire that you see in the picture there. Descending down right into the river. And said as John the Baptist was sent to forerun his first coming. Message to forerun the second coming. Oh, go with me, I am bound for the Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll all of us at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. room. Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room. Yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like that old song? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down at the cliffs of sin. Irmão Russell, diga-me o que... Não. Sim, quero dizer. Ele disse... Assim eu... I am so wonderfully saved from sin. Jesus, so thrilling I with Then Som, agora sim. Bom dia com Jesus. Vamos marcar a escritura. São João, capítulo 6, verso 66 ao 69. Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 66 ao 69. Vamos louvar o Senhor cantando o hino 278. Os guerreiros se preparam. 278. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o
impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa, na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Vamos com palmas. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não o vês com que valor combatem contra o mal? Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A
esquentar, né, irmãos? O frio já está indo embora, né? Vamos cantar 230. Vencendo vem Jesus. 230. Vamos com palmas, usando o nosso instrumento de 10 cordas, amém? Esquentar do frio, as mãos estão geladas, vamos bater palma, louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Vamos lá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. A sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor pratenteou. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Cante. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Bem forte. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos orar nesse instante. Se você tem um pedido, apresente ao Senhor com levantar de sua mão. Vamos orar pelo povo de Israel, pela noiva do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, também pela temporada desse mês de julho, a continuidade em todos os lugares. Também ore pelo encontro nacional de pastores, no próximo mês de agosto, né, em Goiânia.
e também os nomes no livro de oração. Se você tem uma necessidade, apresente ao Senhor com levantar de sua mão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor por estarmos reunidos, Pai, em mais este domingo especial, ó Deus, honrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aqui, ó Deus, juntamente com esses irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, que o Senhor venha mais uma vez de encontro com a necessidade de cada um dos teus filhos. Apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração, Pai, cada necessidade por trás de cada mão levantada. O Senhor conhece a cada um dos teus filhos, Pai. Ó Deus, nós entregamos diante do Senhor aquele que pode nos socorrer, aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, que o Senhor cura um enfermo, Senhor, que não haja nenhum enfermo no nosso meio, mas nós cremos que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados, e nós apenas confessamos a nossa cura, nós apenas confessamos, Pai, que nós somos abençoados, porque o Senhor já nos abençoou, o Senhor já nos curou lá no Calvário, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor continua nos abençoando no restante deste culto, deste dia, a mensagem que vamos ouvir. Abençoa o pastor que vai trazer a tua palavra, Senhor. Unja os nossos ouvidos para recebermos a mensagem do sétimo anjo, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Ó Deus, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. E agora, com um toque somente crer, vamos receber a mensagem, a palavra do Senhor. Oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos na casa de oração do Senhor para mais um culto de adoração. Pai, aceita o nosso agradecimento
É o Senhor que nos dá a saúde, Pai. É o Senhor que nos dá a condição, o meio, Pai. E que possamos, ó Deus, em espírito e em verdade, Pai, adorarmos a Ti, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda a nossa adoração e louvor, Pai. Que quando terminar este culto nesta manhã, possamos todos sentirmos abençoados, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Bom dia, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Me alegro muito de ver a cada um de vocês novamente, porque isto é um prazer para todos nós, unanimemente, levarmos nosso louvor, nosso reconhecimento ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero, como é uma escola dominical, então estamos aprendendo, o próprio professor está aprendendo. O professor, não professor Edmar, né? Professor Aparecido, está aprendendo. Então, eu quero assim, depois da leitura, porque a gente esquece de repetir e às vezes não tínhamos aquele costume. Mas o irmão Brana, ele explica na ordem da igreja, que na hora da oração, assim, no começo, né, quando vamos fazer aquela oração, então todos se põem de pé. Né? Só que a gente esquece sempre de estar lembrando os irmãos e isso são sentidos humanos. Vamos ler a escritura, irmã anunciada, e após nós vamos ouvir 5 minutos na voz do irmão Brana. Eu me lembro do saudoso pastor Joaquim Gonçalves, há mais de 40 anos, ele diz: os pastores devem levar as igrejas a conhecer a voz do irmão Brana. Então, isso nunca saiu da minha mente, né? E todos os pastores no Brasil inteiro, né, eles levam as igrejas a conhecer a voz do irmão Brana. Então, isso é importante. São João capítulo 6, versos 56 ao 59. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a acho que ficou mais um versículo, né, aqui na frente. Pode continuar sentado, Luiz. Eu acho que... Não, está certo. A escritura anunciada, é isso mesmo. Vamos ouvir, então, 5 minutos na voz do irmão Brana. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo e parecem não se importar. Simplesmente à vontade para irem aonde quer que queiram e como pessoas que vivem em busca do prazer. É mais ou menos como era quando ele deixou Deus no jardim do Éden e foi deixado para tomar suas próprias decisões. Ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseja, como que louco por prazer. E ele não mudou muito em seus pontos de vista. Ele não mudou muito em suas ideias. Ele ainda quer sua religião de folha de figueira, você sabe. Ele quer fazê-la ele mesmo e cobrir-se a si mesmo e afastar-se como, mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito, que se satisfaz a si mesmo, se essa palavra soa de modo sensato, ele está se fazendo crer que está satisfeito. Quando, no fundo da alma, ele sabe que está errado. Ele sabe que qualquer coisa que o homem tenha a fazer
para começar, está poluído. E ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua com o cadarço de sua botina. Ele não pode fazê-lo. Ao tentar fazê-lo, ele é como o leopardo tentando lamber suas manchas para removê-las. Ele somente faz que seus pecados apareçam mais destacadamente. Mas ainda assim, ele não quer ouvir. Ele somente vagueia de um lado para o outro. Mas Pedro, naquele dia, pôde responder como muitos de nós esta noite. Ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus. E ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Qualquer um que alguma vez se encontre com Jesus, nunca mais quer vaguear. Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus. Ele nunca mais é o mesmo. E este Pedro tinha se encontrado com Jesus. Ele tinha encontrado algo em Jesus que era diferente de qualquer outro. Nunca houve um homem como Jesus. E ele tinha encontrado esta grande coisa nele que o fez fazer esta pergunta: Senhor, para quem iríamos nós? Jesus disse: agora, se quereis ir com os outros 70, estáis livres. Simplesmente segui em frente e ide. Mas Pedro disse: para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens a palavra da vida eterna. Ninguém mais a tinha senão ele. E Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente e tinha visto seus milagres e sinais e maravilhas de Deus. E sabia que essa era a verdade, que ele tinha a palavra da vida eterna. Oh, se somente pudéssemos ficar com ele o suficiente para reconhecer isso, que somente ele tem a palavra da vida eterna. Agora, o que Jesus tinha que era tão diferente de qualquer outro? Por que ele era diferente do rabino? O rabino era um sacerdote. Ele era um mestre, um erudito. Provavelmente na instrução do mundo, muito além de Jesus. Não temos registros de que Jesus alguma vez tenha frequentado uma escola ou aprendido alguma coisa do homem. Ele não necessitava disto, ele era o Filho de Deus. Era revelado a ele do céu o que fazer. E esta revelação celestial tinha causado tal impressão nestes discípulos que Pedro falou: para quem iríamos nós para encontrar isto? E é simplesmente tão real esta noite. Para onde iríamos nós para encontrar isto se não viéssemos a ele? Agora, anotei aqui em um pedaço de papel 7 razões ou 7 coisas razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre estas 7 coisas pelos próximos 20 ou 30 minutos apenas, antes de orarmos pelos enfermos. Ora, o que é que Jesus tinha que era diferente? Por que ele deveria ser o único? A primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Agora, há somente um céu e há um Deus e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. E Jesus disse: eu sou esse caminho. Agora, nós tentamos fazer outros caminhos. Nós tentamos dizer que há outros caminhos. Temos o caminho do credo e tentamos seguir isso. Muitos de nós em igrejas temos um certo credo que nós aceitamos e executamos. E isso pode estar bem como cobertura de folha de figueira. Mas se você vai para o céu, você tem de passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Não pode haver nenhum outro caminho para se ir ao céu. Somente por Jesus. Temos caminhos que chamamos nossa denominação. Pergunta-se a um homem hoje: você é cristão? Oh, sou metodista. Você é cristão? Sou batista. Sou presbiteriano, pentecostal,
ou nazareno, ou algo assim. Essa não é a questão. Para ser um cristão é necessário estar em Cristo. E há somente uma maneira de se entrar em Cristo. E não é através de credos ou através de igrejas, mas através do batismo do Espírito Santo. Temos de nascer de novo. E quando nascemos de novo, então estamos em Cristo. E se você está em Cristo, você está no caminho, porque Ele é o caminho. Houve um homem, uma vez, na Bíblia, do qual Jesus falou em sua famosa parábola, que ele disse que havia um homem rico e ele preparou uma ceia para seu filho, a qual ia ser uma ceia de bodas, e convidou pessoas para virem. E quando a ceia estava pronta e tudo estava pronto para ser servido, todos os convidados tinham sido levados aos seus assentos e à mesa foi encontrado um homem que não estava trajado com veste nupcial. Agora, muitos que leem a Bíblia estão muito bem familiarizados com esta escritura. E o rei disse a este indivíduo: amigo, por que estás aqui sem veste nupcial? A pergunta foi feita: por que vieste sem veste nupcial? E notaram vocês, a Bíblia diz que Graças a Deus. Amém. Haverá um hino? Tem alguém que está com desejo de cantar um hino? O Valdemar não está na condição de cantar um hino, irmão? Estamos esperando. A hora que o irmão estiver disposto, a oportunidade está aberta. Canta um hino, fica nós. Mais um hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até a vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final.
sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Seria muito bom, irmãos, se tivesse assim mais tempo para gente, que nem vamos entregar os tablets hoje, e então seria muito importante assim se fosse um dia especial para aquilo, conforme foi em Campinas, né? E então, mas aqui, conforme a gente vem para 2 cultos, tudo fica um pouco apressado, né? Então, eu queria assim que o que a gente vai conversar a respeito dos tablets, instrução, e eu quero passar algumas palavras também que o irmão Anderson nos orientou, e aí a gente quer assim, que aquilo que o irmão Bruno ensinou aqui, que vai ser a palestra agora, a seguir, né? Os irmãos guardem isso no coração. Vamos dizer assim, se vamos tratar 2 pontos, não deixa o segundo apagar o primeiro. Leva isso bem guardado no coração, porque é um ensino preciso do irmão Brana, e tem uma mensagem que o irmão Brana disse assim, né, que a fé para o rapto está nas mensagens. Né? Então, é como o Senhor Jesus Cristo, aquela escritura que sempre a gente cita, São João 13, verso 20, em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, receber essa mensagem não é que estamos adorando um homem ou idolatrando um homem, nada disso. É o que a Escritura diz. Se estamos recebendo, é o ensino que nós precisávamos nesses tempos para estar com o Senhor Jesus Cristo. Então, a irmã Brana fala aqui no parágrafo 22 e 23, e depois nós leremos um pouquinho mais para frente. Se fosse chamar isto de texto, eu gostaria de chamá-lo assim, para quem iremos nós? Vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram naquele dia. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. Simplesmente num sentido natural, indiferente ao sentido espiritual, não reconhecendo que o sentido natural aqui é 60, 70 anos. Depois a outra vida não tem fim, passamos a ser eterno nele. Mas as pessoas estão indiferentes por causa da incredulidade. E parece não se importar, simplesmente à vontade para irem aonde quer que queiram, e como pensam que vivem em busca de prazer, e mais ou menos como era quando ele deixou Deus no jardim do Éden. Hoje é mais ou menos como era naquele tempo que deixaram Deus lá no jardim do Éden. E foi deixado para tomar suas próprias decisões. Ele
pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseja, como que louco por prazer. Louco por prazer. Parágrafo 32 e 30 ao 34. Agora anotei aqui, em um pedaço de papel, 7 coisas razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre essas 7 coisas pelos próximos 20 ou 30 minutos apenas, antes de orar pelos enfermos. Ora, o que é que Jesus tinha que era diferente? Por que ele deveria ser o único? 34. A primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Agora há somente um céu e há um Deus e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. E Jesus disse: eu sou o caminho. Se há um céu e um caminho, e Jesus é esse caminho, então é o que nós colocamos no nosso coração, na nossa alma. Seguir o conselho dele, a instrução dele, os prazeres dele, e ainda nós, obedecendo ele, nós estamos usufruindo das bênçãos que ele tem para nós seres humanos enquanto estamos nessa dimensão. Cura para o corpo físico, solução de problema, abrir porta de emprego, acima de tudo, trazer a paz do Espírito Santo. A partir do parágrafo 98, e ele fala dessas 7 coisas. Seria bom a gente vir sem passar por nenhuma, sem falar, mas como eu disse, o tempo é normal, né? É limitado. A quarta é: Jesus é a única fundação segura e firme sobre a qual qualquer coisa pode ser edificada. Isso mesmo. É a única fundação sobre a qual se pode edificar. Todas as outras fundações são areias movediças. Não demais, ajuda a lembrar a gente trazer aquela capinha para o microfone. Em Cristo, a sólida rocha, estou firmado. Qualquer outra terra é areia movediça. Muitas pessoas edificam sobre riquezas. Elas tentam trabalhar para ver quanto dinheiro pode ganhar. Dizem: se eu não puder gastar, os meus filhos poderão depois de mim. O que isto causa? Leva de volta à escravidão. Você se torna escravo do seu dinheiro. Muitas pessoas talvez não. Você não precisa ser milionário para ser isso. Basta cobiçar o dinheiro e é tão culpado quanto um milionário. Está vendo? Há simplesmente tantos centavonários quanto milionários que estarão no inferno, porque é a sua atitude a respeito que Deus lhe tem dado para. Agora, se você edifica sobre riquezas, isto cairá. É uma luta, irmãos, é uma luta. A dimensão humana, esse tipo de vida, civilização,
porque até mesmo nós estamos num reino que não é de Deus. Quando o diabo levou o Senhor Jesus no monte da tentação, diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O Senhor Jesus não diz: peraí, isso aqui é meu, você é um usurpador. Ele não falou isso. É porque esse tipo de civilização, esse tipo de vida, para começar, nós já nascemos na vontade permissiva de Deus. A vontade perfeita era pelo haja. Mas de todas as formas, o irmão Brana diz que nós somos colocados na dimensão humana para teste, para prova. Temos os 5 sentidos pelos quais entramos em contato com essa dimensão. Então veja, é nesse tempo de prova, sabendo o que é certo e o que é errado, então desviarmos do mal. E como desviarmos do mal? Se o nosso coração, a nossa fundação, em primeiro lugar, está no lugar certo. Então, há uma grande coisa sobre a qual esta América está tentando edificar. Ela está tentando edificar sobre uma fundação da popularidade. Mocinhas, mocinhos olham para eles, os astros de televisão, astro de cinema, tenta agir como eles, vestir-se como eles, personificá-los. O que isso causa? Conduz a uma vida arruinada de caos. São palha e feno, os quais serão queimados no juízo. Isso é conselho preciso de Deus através de um vaso profético. Jesus é a única fundação segura. Essa é a razão por que deveríamos vir a Ele. Ninguém mais tem essa fundação. Riquezas não a tem. Popularidade não a tem. E hoje temos tanta fundação de edifício, nós queremos, o povo americano simplesmente não consegue fazer nada. Domingo eles têm de tê-los de fazer a cerca, eles têm de fazer isto. O que você está fazendo? Você entende o que seu edifício vai ser feito em pedaço muito em breve. Essa fundação é areia solta. Bom, Brana, numa ocasião, ele vendo uma mulher lavando roupa, ele falou, em outras palavras, não me lembro bem como foi as palavras que ele citou, mas olha, eu creio que você era uma cristã. Domingo é um dia de adoração, é uma comemoração da maior vitória que já existiu. Sabe qual é essa vitória? A ressurreição. A ressurreição. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Tanto ele triunfou e ressuscitou no primeiro dia da semana, ele triunfou, como ele disse: vem após mim, vem filhos, vem igreja, e eu o ressuscitarei no último dia. Tanto ele ressuscitou, provou o triunfo, como deu a promessa para nós segura, de que nós também seremos ressuscitados. Então, o domingo é um dia de adoração. Muitos de nós, edificando sobre instrução, nós nem ao menos conseguimos professores para irem à escola. Estamos falando sobre isso. Agora está bem a escola, está bem em seu lugar, mas nunca tomará o lugar de Cristo. Não, Senhor. Agora não conseguimos nem ao menos professores. Nossos adolescentes são tão grosseiros que as pessoas não querem nem tentar
ensiná-los, porque já vem sem a disciplina desde a infância. Chega na adolescência. Irmão Branham fala de um garoto que veio e chegou de certo de seus prazeres e coisas, e a mãe tinha preparado ali umas coisas, ele pegou e jogou laranja assim na parede, que o cara chegou a espirrar. O profeta disse assim: eu gostaria que esse menino fosse meu filho. Melhor já ficar por aqui. Que o profeta disse. Então veja, mas é isso, irmãos, é isso. Não disciplina, no dia da manhã, de repente, tem a tristeza de ver polícia disciplinando. Não conseguimos, nem ao menos, professores, nossos adolescentes são tão grosseiros que as pessoas não querem nem tentar ensiná-los. O pequeno Oswaldo, eles porão o professor para correr do edifício. Eles farão protestos. Por quê? O entusiasmo lá já no começo. Televisão, as pessoas artistas de televisão já trazendo aquela influência. Quanto revolvinho de bang bang, não sei o que lá. Meu Deus, um pai, uma mãe. Irmãos, eu nunca deixei. Meus filhos nasceram pela graça de Deus. O primeiro, quando eu conheci a mensagem, o meu primeiro filho estava, acho que uns 3 dias de nascido. E eu falei para a esposa: vamos à igreja, vamos ao tabernáculo, que a coisa é diferente. Ela deixa o neném ficar mais durinho um pouco. Então, de tão novinho que ele é, meu primeiro filho. Mas eu nunca deixei eles brincar com um revolvinho. Nunca. Porque, veja que o irmão Bruno está falando, a coisa começa lá, em outras palavras, lá de cima. Depois, quando chega lá na frente, já não tem jeito mais. Aí não consegue. Eles porão o professor para correr do edifício, eles farão um protesto, eles farão greves, eles fecharão a escola. Eu não os culpo. Eu também não seria professor, se pudesse evitar. Mas estamos falando a respeito de instrução. Agora, isso está bem, instrução. Não queremos um monte de ignorância, mas queremos a instrução em seu lugar. Eu sempre falei para os meus filhos: vocês vão com o estudo de vocês até onde vocês não comprometem a palavra, até onde vocês podem levar o Senhor Jesus Cristo junto. E quando o fizemos, deixemos o caminho. E Cristo é essa fundação, esse caminho. Quando colocamos a instrução está bem, mas ouçam. Muitas vezes a instrução conduz ao demônio da instrução. Muitas vezes a instrução conduz ao demônio da instrução. E esse demônio da instrução o conduz a um sabe-tudo. É um doutor na coisa, inclusive tem explicação para tudo. E quando você chega lá, então você se torna um infiel e nega Cristo. Assim não se pode edificar sobre a fundação da instrução. O profeta está mostrando tudo no seu lugar certo. Nem podemos edificar isto sobre poderes políticos. Você diz: bem, ora, tem tanto interesse, eu sou democrata, eu sou republicano, eu sou... Ambos os partidos estão podres. Os reinos deste mundo não é de Deus, eles são passageiros.
Por isso nós temos que edificar naquela fundação que não é desse mundo, que não é passageira, para que o nosso tempo aqui completa ele, mas edificado na rocha certa. Há somente uma fundação. Edifique sobre Cristo. Esta nação não tem necessidade de edificar sobre nenhuma outra fundação, a não ser Jesus Cristo, certo? Nenhuma outra fundação está colocada, nenhuma outra fundação está sobre a qual se pode ir para o céu. É palavra simples, mas é isso. Nem outra fundação está colocada na condição de preparar o caminho para ir para o céu. E o nosso objetivo é o céu. O nosso objetivo é o céu, porque aqui é passageiro. E depois não é que a pessoa fala, bom, eu não tenho que em outras palavras, no espírito de Cristo, eu não tenho que estar no caminho que estão os fanáticos. O profeta, quando foi levado na região dos perdidos, que o irmão Branham deixou tanto ele ir na região além da cortina do templo, como ele deixou ele ir na região dos perdidos. E ele disse que é um horror, é um sofrimento, não tem por quem chamar ali, não tem por quem recorrer, não tem. Ele disse que a gente colocar a mão no fogo aqui é milhares de vezes melhor do que o sofrimento que está lá naquele lugar. E, no entanto, aqui está o aviso, escape enquanto o tempo é oportuno. Não é depois, na hora de fechar os olhos, que vai se arrepender e coisa que tem como ainda consertar, não é. É agora. Então, veja, é edificar sobre o fundamento certo. E graças a Deus, irmãos, que coisa gloriosa para nós. Como o profeta ensinou naquela mensagem que falamos ontem, comemos em abundância, olha, veio a revelação da palavra. O glorioso Espírito Santo mostra toda a trajetória dele tratando com a dimensão humana desde o Éden, quando chega nesse tempo, agora quando chega o tempo que não era uma sombra, não era como uma seta indicando para o que é perfeito. Quando chega esse tempo, agora que chega o tempo do que é perfeito, então ele tratando com esse povo de uma maneira tão perfeita que é esse quadro, esse acontecimento das 7 eras. Veja, veio a luz, como o apóstolo São Paulo, sendo o primeiro mensageiro, traz a real palavra. E a real palavra foi, irmãos, tão difícil para implantar esse real, que como o primeiro, que foi o Criador, foi o nosso Deus Todo-Poderoso, em dimensão humana, foi crucificado. Aí vem o apóstolo Paulo, por exemplo, teve o seu pescoço cortado, e todos os apóstolos, com exceção de João, não foi martirizado, mas implantou a coisa certa, para que nós agora, filhos e filhas de Deus, se encontrem no caminho da eternidade. Então veja como que ele tratou conosco. A palavra, primeiramente através de Paulo, veio, selou aquele grupo foi para o pó da terra na promessa segura da primeira ressurreição, porque a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles a segunda morte não tem poder, eles estarão na primeira ressurreição. Aí então veja, mas esse inimigo que está no calcanhar da igreja já veio e jogou a interpretação em cima daquilo, naquele tempo, com o nicolaísmo.
já jogou a interpretação, tirou do original, a maioria engoliu aquilo, se tornou religião tradicional, fora da palavra, e Deus levanta outro, envia outro pão novo, outro mensageiro, com nova revelação. E vem e traz os eleitos predestinados para estar no caminho da vida eterna, foram selados, foram para o pó da terra, selados com o Espírito Santo, porque recebeu essa bem-aventurança, essa maneira que o Criador está tratando com o povo predestinado para a vida. Então veja, e sucessivamente, irmãos, sucessivamente, aí vem o diabo sorrateiro como ele é, vem, oh, não, é religião, é Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Na era das trevas, ele tirou a Bíblia da mão do povo. Falou, não, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meu pai, por exemplo, foi ao padre porque eu queria a Bíblia. Foi ao padre para conseguir a Bíblia. Ele, não, vocês são leigos, vocês não entendem a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia e dar o sermão para vocês são leigos, vocês não entendem. Então veja, mas só que agora nesta era, ele está diferente. Ele está, leia a Bíblia, está com a Bíblia debaixo do braço e mandando o povo ler a Bíblia. Quem? O diabo está mandando o povo ler a Bíblia. Por quê? Porque já tem interpretação, já tem. Vamos nos tornar uma igreja só vai solucionar todo o problema. É o concílio mundial de igrejas. Então, veja, vai se tornar uma força universal. Aí vem a águia, o pássaro que voa em alturas mais longínquas do que qualquer pássaro. Outro tipo de pássaro se desintegraria se fosse tentar acompanhar. Vem a águia e fala, filhos, essa união aí é a imagem da besta. É a imagem da besta. Imagem quer dizer semelhança. Quer dizer semelhança. Besta foi aquele poder que matou 68 milhões de cristãos, fora o que não está registrado, que não foi registrado. Agora, essa união, porque leia a Bíblia, e põe a Bíblia na mão de todo mundo, que nós já temos a receita do Concílio Mundial. Vamos nos tornar uma igreja só, vamos nos tornar uma força. Então veja, vem a águia, filhos, isso aí é veneno. Isso aí é veneno na panela. Não come isso não engole isso não. É a marca da besta. Apocalipse 14, versículo 9 em diante. Todos que adorarem. Como está escrito. A coisa vem puxando assim e a gente dá vontade de ler. Apocalipse, São João, como é que é? É São João 14. Não. Apocalipse 13. Deu um branquinho na mente, mas eu acho. Apocalipse 13, verso 14 em diante. Eu segui o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Então, cada vez que falar imagem, irmãos, a águia falou imagem ao Concílio Mundial de Igrejas. Apocalipse 14, verso 9 em diante. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado
no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vocês estão entendendo do sentido, irmãos? Oh, não, vocês não podem ler a Bíblia, vocês não podem, vocês são leigos, vocês, em outras palavras, vocês vão descobrir o que a Bíblia fala. Aí o falso profeta não vai ter como ter ação. Mas agora, quando chega, ele fala, não, vamos mudar a coisa agora. Agora é o Conselho Mundial de Igreja. Aí então vamos pôr a Bíblia na mão do povo. Pôr a Bíblia na mão do povo, que nós já temos a receita. Mas aí a águia vem e fala, a águia vem e fala. Filhos, é isso aqui. Imagem quer dizer semelhança. Besta foi o poder que assassinou 68 milhões de cristãos, é o que está registrado. Fora o que não foi registrado. Agora a imagem é semelhança, é um poder semelhante àquele. Aí a águia diz, esta imagem é o Concílio Mundial de Igrejas. E a noiva é Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. É o que aconteceu com nós. Então, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Que alto retiro. Então, veja. Nesse plano que o Senhor Jesus Cristo determinou para salvar a noiva. Para salvar a noiva. Porque ele deu a palavra desde o Éden, no Monte Sinai e tudo, mas aí Israel foi, por fim, a idolatria, o espírito do diabo, através daquelas nações, idolatria, e contaminou. Agora, cá na frente, depois do sacrifício perfeito, peraí, não, eu terei uma noiva, a menina dos meus olhos. Essa será salva, será livre dessas contaminações. Aí elaborou esse plano, visto pelo apóstolo São João na ilha de Patmos. O cordeiro tinha 7 pontas, que são as 7 igrejas, e 7 olhos, que são vidência espiritual, simbolizado como uma estrela, porque era justamente num tempo de escuridão, nós éramos adoradores de idolatria. Então, esse é o plano de Deus para conosco, irmãos. Agora, quando chega na última era, então o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então, vai em profundezas. Hoje temos tantas fundações. Perdoa-me, irmãos. Muitos de nós edificamos sobre instrução. Acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Nenhuma outra fundação está colocada, nenhuma outra fundação está sobre a qual se pode ir para o céu. Nenhuma outra fundação é segura a não ser a fundação de Jesus Cristo. Há algum tempo, em Nova York, eu estava viajando com um amigo meu, ministro, e eu disse, aquele grande edifício, eu disse, olhe lá. Ele tem provavelmente 50 lojas ou 60, é um lugar gigantesco. Quão bonito ele é. E eu disse, bem, não há ninguém lá. Ele disse, e não haverá. Eu disse, qual é o problema? Ele me deu a estimativa de quanto aquele edifício aproximadamente custou em milhões para construir aquele edifício. Bem, eu disse, por que ninguém se muda para ele? Disse,
Tão logo o edifício ficou quase completado, todo o exterior polido e tudo mais, disse, vieram a descobrir que a fundação não estava certa. Ele foi edificado sobre algum tipo de pedra-sabão, não uma pedra de verdade. Portanto, o edifício foi condenado. E deste modo só serviu para uma coisa, que foi para o empreiteiro subir ao topo e saltar e cometer suicídio. Veja, aquele edifício tão bonito, custou milhões de dólares para ser edificado. Mas a edificação não estava certa. A edificação não estava certa. Então, lembrando aqui, fala empreiteiro, mas serve empreiteiro, engenheiro, mesmo sentido, né? Lembrando, está falando. A pessoa chegou a cometer suicídio, porque fez aquele edifício tão bonito e foi condenado. Agora, isso é coisa material, natural, passageira, mas se a nossa edificação espiritual, uma das rainhas da Inglaterra, quando ela sentiu o peso da coisa do outro lado, ela clamou, quem dera eu tivesse mais 5 anos de vida para mim me arrepender, em outras palavras, para me levar ainda o meu reconhecimento que eu desperdicei o tempo. Uma rainha, ela daria o meu reino, em outras palavras. Mombrana diz que quando Herodes veio, Jesus esteve na presença de Herodes. Herodes queria ver ele fazer sinais, em outras palavras, queria ver espetáculo. Aí o Mombrana disse assim, até hoje ele, na 5ª dimensão, ainda não é o inferno. Mas é na região dos perdidos, de sofrimento. Ele falou, até hoje na 5ª dimensão ele lembra aquele dia que ele teve a oportunidade e não aproveitou a oportunidade. Que oportunidade, irmãos? A oportunidade que nós agora temos diante de nós, a revelação da verdade. Porque lá estava Jesus, e aqui está Jesus na revelação da verdade. Então é a mesma oportunidade. Então aquela pessoa edificou, gastou muito e tudo, perdeu. O irmão Bruno diz na mensagem o sinal, que sem Cristo nós perdemos tudo. Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura, senão a fundação de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fundação sobre a qual edificar. México, uma bonita cidade. A irmã Brana fala aqui sobre também os prédios ali já não foi edificado da maneira certa. Eu perguntei, o profeta disse, o Senhor conhece Jesus? É um católico que presenciou o que aquele bebê que vê a vida daquela mulherzinha mexicana lá no México. O católico, ele é um católico, ele disse, trazer um menininho morto de volta à vida, e disse, sempre o respeitei. Ele presenciou aquilo, então ele sempre respeitou o irmão Brano. Eu disse, o senhor conhece Jesus? Ele disse, eu sou católico. Eu disse, eu não perguntei a que igreja pertenceu. Eu disse, o senhor conhece Jesus? E eu lhe contei a história desta mulher católica em pé ali,
fora. Às 9 horas, a irmã Brana está dizendo que contou, mas ele tinha visto, ele testemunha aqui que ele tinha visto um bebê, irmã Brana chamar a vida, né, e o bebê ressuscitar. Com um bebê morto, nos braços até 10h30 aquela noite, chovendo a cântaros. E como o Senhor trouxe aquele bebê de volta à vida, eu não permiti que eu declarasse até que o médico declarou, disse, o bebê morreu, ele declarou, morto, às 9 horas naquela manhã. Isso foi aquela noite às 10h30. E o bebezinho está vivendo hoje, que eu saiba. Agora, naquela cidade, é uma bonita cidade, mas os edifícios estão todos começando a inclinar para trás, porque eles estavam tão interessados em obter uma arquitetura dos dias modernos, em obter um edifício formoso, polido, porque eu duvido que haja algum lugar no mundo que pudesse superá-los em beleza. Mas eles falharam em ir fundo o suficiente para chegar à pedra. Esse é que é o problema com as nossas igrejas hoje, amigo. Esse é que é o problema com os batistas, metodistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos. Temos de cavar como indivíduos e não depender de nossas igrejas. Temos de cavar nós mesmos até atingir essa pedra que Jesus mencionou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra? A revelação da verdade. Porque Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí, é claro, naturalista. Edificado sobre Pedro. Pedro foi o primeiro Papa e assim sucessivamente. Mas o Senhor Jesus não falou isso. Sobre aquela revelação de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, outra coisa, em quinto lugar, eu gostaria de dizer isto. Ele é a única felicidade e paz bem-sucedida e segura. Em quinto lugar, veja, então, outra coisa, em quinto lugar, eu gostaria de dizer, Ele é a única felicidade, paz, bem-sucedida e segura. Essa é a razão porque nós vimos a Ele. Eu sei que você pode rir como idiota, ou pode sair aqui e rir até ficar histérico por causa de algum gracejo que algum astro de cinema tenha soltado ou algo assim. Ou alguém pode beber um pouquinho demais e rir como se fosse algum lunático. Mas isso não traz paz. Creio que seria nenhuma. Não há nenhuma, está em seguida, nenhuma outra paz, nenhuma outra felicidade, como vir a Jesus. Não há outra felicidade, não, como, e segurança. Tenho visto pessoas fingirem, tenho visto mulheres jovens tentarem sair por aí de roupas novas e atuar como se fossem felizes. Elas não são. Elas estão somente fazendo um fogo pintado.
não se pode aquecer por meio de um fogo pintado. Vocês têm visto homens jovens que tentam pensar que seus músculos são tão grandes que se poderia cravar um prego e nunca feri-los, e uma faca curvaria sua lâmina neles. Somente lhes dei uns poucos anos e ficam velhos e enrugados. Não há felicidade eterna fora de Cristo. Então, irmãos, a nossa fundação é o Senhor Jesus Cristo. Se Ele abriu os nossos entendimentos, usou essa graça, essa misericórdia de abrir o nosso entendimento, de que Ele enviaria essa mensagem, esse profeta. Veja, Ele já disse nas Escrituras, já disse, quantas, principalmente em sentido evangelístico, quanta gente cita. Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, em todos os tempos, ia tampar o mundo de água, e o mundo científico muito mais do que agora, porque aquele povo tinha experiência, vivia 700, 800 anos, experiência, mais experiência, mais experiência, mais experiência. Mas o Senhor avisou em outras palavras, vocês estão muito instruídos, são muito científicos, pode provar coisa e tudo, mas só que tem uma coisa, vocês estão em pecado, vocês estão fazendo o que é errado, não é essa vida que eu criei vocês para seguir dessa maneira, não é isso. Vocês se arrependam, então eu vou matar tudo com água. Isso, louco, não tem sentido. Não tem sentido. Mas Deus avisou 120 anos. Deus sabia quem cria. E quem cria foi salvo. Por mais que os demais fossem doutores nas suas matérias, cada qual nos seus caminhos, mas pereceram simplesmente. E sucessivamente, Deus tira Israel do Egito com mãos poderosas, como? Através de um profeta. Agora encerra o Antigo Testamento com a profecia que ele enviaria esse profeta. E passa, o Senhor Jesus explica certinho, na verdade ele vem. Quando chega agora, irmãos, se não vem essa mensagem, irmãos, aquele termo que a gente faz a comparação, engoliríamos o anzol cachumbado e tudo. Não, porque a coisa é uma união, é Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo, é a Bíblia, é uma união. Até mesmo essa divergência, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou assembleia, eu sou isso, eu sou aquilo, vai sanar isso, mas vai ser só um. É um corpo. Oh, que amor, que coisa gostosa, que companheirismo, que felicidade. Engano. Aí vem a águia, filhos, creia em Deus, aqui está. Se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e tudo que nós precisamos é receber Ele. Graças a Deus, não fomos enganados, não. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Creio, irmãos, que Deus nos deu nesta manhã que nós necessitávamos na área de pregação da palavra, né? Aí depois vem o outro sentido. Irmão, faz uma oração e encerramos. Amém, graças a Deus por mais esta bênção que recebemos. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais este culto tão abençoado que o Senhor nos deu.
O Senhor continue abençoando, Pai, teu servo, pastor Aparecido Vital, com a unção desta mensagem sobre ele, seu ministério, sua família e a todo o povo de Deus, Pai. Muito obrigado por esse final de semana tão especial, Pai. O Senhor agora, Senhor, leva cada um dos teus filhos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, somos abençoados. E então encerramos agora essa parte. Vamos passar para a parte dos tablets, né? Então os irmãos aguardem mais um pouco. Encerramos aqui esse período da escola dominical. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pediria ao irmão Edivaldo, vamos trazer os tablets, colocar nessa cadeira aqui. Ah, já está aqui? Sim.